A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, amado e amada do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nesta manhã deste dia, que está em Números capítulo 9, no versículo 19, que diz assim: Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Esta palavra nos fala sobre obediência. Era muito fácil, muito cômodo para o povo ali naquela situação, ao ver a nuvem se movendo ou a nuvem se detendo, eles então se posicionarem a respeito dessa ordem que o Senhor havia dado para eles. Deus havia dito que se a nuvem se movesse, era para eles se moverem também, ou seja, no deserto, um clima de ar-condicionado, uma sombra para aplacar as agruras do calor do deserto. Mas Deus havia dito também que se a nuvem parasse, deveriam eles também parar. E assim deve ser também com a nossa vida, porque existem momentos em que nós precisamos marchar, caminhar, avançar diante das situações que se colocam diante de nós. E Deus, então, Ele faz mover essa nuvem de glória, é a própria glória, a presença de Deus conosco, e Deus está então se movendo e nos leva também a nos movermos. Mas existem momentos e tempo em que nós precisamos aprender a ficarmos quietos. E quão difícil é isto, porque isso implica em obediência, implica em ouvir a voz de Deus, implica em exercer paciência, implica em nos determos nos nossos próprios impulsos. Somos tantas vezes movidos por nós mesmos a tomar atitudes. Às vezes Deus está nos mandando parar, ficar quietos, como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se nos movermos nesse momento, nós vamos ter problema, assim como aquele povo. Se quando Deus falasse com eles para parar, a nuvem parava, e eles insistissem em andar, seriam queimados pelo causticante sol daquele deserto. E se também Deus falasse para levantar o acampamento e se mover, e eles ficassem quietos, da mesma forma seriam também afetados por aquele calor que ali se fazia naquele deserto. Amado e amada irmã, importante é andarmos em obediência. Por mais mormacenta ou sem atrativos que fosse aquela região onde aquele povo estava, ou onde nós também estamos hoje, por mais irritante que fosse para a carne daquele povo e para o sangue, para a carne e sangue, por muito cansativo que fosse ao coração, impaciente e por mais perigosa que fosse, não havia escolha senão ficarem quietos quando Deus mandasse parar. Assim também é conosco. Temos que vencer a nossa impaciência, vencer a carne e o sangue, vencer os nossos impulsos de coração. O salmista, ele diz, lá no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Existe um momento, meus irmãos, que nós temos unicamente que exercer paciência.
temos que ficar quieto, porque é Deus quem está falando conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se não nos aquietarmos de maneira nenhuma, vamos saber que o Senhor é Deus naquela situação em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a tendência do nosso coração é sempre o ativismo. E nós vimos que o que Deus fez pelo seu povo ali no deserto, Ele também fará por cada um de nós que somos seus filhos, somos crentes de todas as épocas, todos os filhos de Deus. Eles precisam aprender a caminhar com Deus em obediência. Deus muitas vezes, meus irmãos, Ele nos deixa esperando, e face a face com inimigos, Ele também nos deixa, e parece que nós estamos diante de uma situação ameaçadora, no meio de situações alarmantes que sobressaltam a nossa alma. Nós estamos tantas vezes cercados de perigos, atacados, e parece que uma pedra está prestes a rolar por sobre a nossa vida. Nós não poderemos sair dessa situação? Não seria hora de nós levantarmos acampamento no meio de todas essas intempéries, essas dificuldades, essas ameaças? Nós não poderíamos então por nós mesmos levantar o acampamento e sairmos daquela situação? Nós já não sofremos acima do limite da nossa capacidade? Estamos tantas vezes diante de uma situação, nós pensamos conosco, nós não podemos trocar o calor dessa situação, essa claridade que ofusca e dói na nossa vida, por pastos verdejantes e águas tranquilas que estão adiante de nós? Podemos pensar assim. Não há resposta, meu irmão, quando nós começamos a inquirir essas coisas no nosso coração, porque a nuvem não se move e nós precisamos ficar quietos ali. Isso para nós tantas vezes é angustiante, quando nós temos que simplesmente ficar quietos e esperar a nuvem da glória de Deus se mover sobre a nossa vida. Às vezes nós estamos ali, embora nós vejamos que o maná do céu está caindo, que a água está fluindo da rocha, e ali naquele abrigo de proteção, Deus está cuidando de nós, porque Deus jamais, Ele nos conserva num lugar sem nos assegurar a sua presença, sem nos assegurar o suprimento diário para a nossa sobrevivência. É momento de nós pararmos e pensar. Não devemos nós esperar pelo Senhor? Um jovem, ele não deve precipitar, não deve se apressar para mudar as coisas. Um pastor, um líder, um servo, uma serva do Senhor, ele não deve de maneira nenhuma sair do seu posto. Há um tempo da gente ficar quieto, há um tempo da gente andar, há um tempo da gente ser movido pelo Espírito Santo. E é nesse momento, meu irmão, é que Deus está tratando conosco, porque enquanto a nuvem não se mover claramente, a glória de Deus não se mover claramente na nossa vida, nós não devemos nos mover, porque senão seremos triturados pelo calor das circunstâncias e seremos abocanhados pelo perigo que nos cerca. O que nos assegura a bênção de estarmos seguros é a presença de Deus conosco.
Então devemos esperar a hora do Senhor. A hora do Senhor chegará. Ela chegará no tempo certo para cada um de nós. Aí sim, quando a nuvem se mover, movamo-nos nós também. Mas quando ela parar, devemos nós parar também. Que Deus te abençoe e que você possa andar conforme o mover de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, meu irmão, nesse dia e sempre.